Eu sempre passei muito tempo pensando sobre como eu não sei ao que dedicar a minha vida. E como que eu faço para consertar isso na prática? Eu sei, é um super tópico leve para passar uma tarde discutindo sobre. Só que como muita gente, eu sinto dentro de mim um potencial gigantesco e sincero, mas eu não sei bem para quê. E existiram momentos no passado em que eu cheguei a tocar nesse potencial. Existe em algum lugar essa capacidade de ser estupidamente alegre, competente, criativo, maior que a vida. Mas ao mesmo tempo existe algo quebrado em mim. É como se a narrativa da minha vida fosse composta de pedaços que não se conectam direito, a não ser por traumas de flashes e temáticas parecidas. E eu passo por períodos de retrocesso no qual eu fico empacado em ideologias, eu começo a me levar a sério demais, ou preso em neuroses que não se resolvem, que destroem tudo, na verdade, meus relacionamentos, minha confiança própria, minha capacidade de tomar decisões. Assim como muita gente, eu perco tanto tempo reclamando e me preocupando, e tempo que eu poderia usar para outras coisas significativas, para projetos, para pessoas, para todo esse potencial que eu tenho dentro de mim. Você acaba sacrificando o seu presente para se tornar uma sombra daquilo que você poderia ser. No passado, para mim, esse retrocesso já assumiu a forma de fobia social, dificuldade de manter o emprego, dificuldade de focar em coisas e tarefas simples, e até de ter aquela sensação humana básica que todo mundo deveria ter, que você merece viver. Então, agora que a gente estabeleceu que vai ser esse tipo de conversa, vamos tentar falar de uma forma que não seja tão pesada, mas sim prática. Como a gente resolve o ciclo de se sentir preso na vida, atrasado, mas não saber o que fazer? Eu quero dar 3 sugestões que não têm uma ordem específica. São 3 sugestões que me ajudaram nos últimos meses a encontrar as minhas próprias respostas, e eu tenho esperança de que elas possam servir de exemplo para você achar as suas também. A minha primeira sugestão é que você se torne obcecado pela ideia de cumprir objetivos. Você precisa ter uma missão na vida, ou missões. A ideia é que você sempre tenha alguma coisa para você realizar no seu dia, na sua semana, no seu mês, no seu ano, há 5 anos, há 10 anos e por aí vai. A minha sugestão não é a de cair no erro comum, de transformar a vida numa série de formalidades que você tem que cumprir. Eu estou me referindo a objetivos profundos, a nobres ambições que você tem com a sua vida. Quando você chegar no fim dela, você olhar para trás, o que você gostaria que ela tivesse significado? Quais são os tipos de coisa que você quer deixar para trás e você quer que as pessoas se lembrem de você? O que me leva à minha segunda sugestão, que sem ela não tem como fazer a primeira, então talvez eu deveria ter colocado ela primeiro, que é de que você precisa priorizar a sua saúde mental. A saúde mental é algo que está extremamente relacionado à disciplina, que está extremamente relacionado a você se tratar como se você fosse o seu melhor amigo. Se você estivesse na função de cuidar do seu melhor amigo e se encarregar de que ele tivesse o melhor dia possível, o dia mais produtivo possível, para ele, na vida dele, como que você faria? Como que você abordaria? Eu tenho certeza que você trataria ele com muito mais paciência, com muito mais estrutura e com muito mais carinho do que aquilo que você trata quando você tem que configurar o seu próprio dia para ser da mesma ordem. Uns meses atrás eu estava num encontro com uma mina e a gente subiu numa cachoeira aqui da minha cidade. Eu estava preocupado se ela estava com fome, se ela estava com frio, se ela estava desconfortável, se ela estava bem, se o rolê era bom o suficiente, se a conversa era legal. Claro que eu não fico perguntando isso para pessoas, são coisas que estão acontecendo na minha cabeça, mas obviamente que elas reverberam no meu comportamento. A gente foi subindo a trilha, a gente chegou na parte de quedas de água, estava bem isolado, bem lá em cima, e de repente eu vi que ela ficou em silêncio. E quando eu olhei para ela estava estática, olhando para uma queda de água. E ela ficou ali muito tempo, uns 10 minutos, em silêncio, olhando para o mesmo lugar, que era um padrão que tinha na queda de água na pedra. Eu estava completamente com a minha energia externa, preocupado com ela, preocupado com o ambiente, preocupado com as coisas, se eu tinha trazido o suficiente. E ela estava completamente interna. Ela estava completamente focada em algo que ela precisava naquele momento. E ela conseguiu aproveitar daquela situação, daquele contexto, com uma energia, com uma capacidade muito mais profunda do que eu jamais fui capaz. Eu já fui nesse lugar dezenas de vezes. E aí depois, quando ela saiu desse transe, dessa hipnose de observar a água, ela olhou para mim
Com honestidade, ela disse que aquilo tinha restaurado ela de alguma forma. E aí ela foi na mochila que ela tinha trazido, tirou um caderno e começou a escrever, no meio da floresta. Essas duas simples ações me tocaram muito. A primeira pela capacidade dela se priorizar naquela situação, e a segunda a de começar a escrever, a de ter um hábito de profunda reflexão numa situação em que você geralmente não veria esse tipo de coisa. Depois daquele dia, que nem um vampiro, eu absorvi esses dois hábitos. O primeiro de observar a natureza como uma forma de meditação e literalmente usar esse momento para pensar em nada. Não tem nenhum problema a ser resolvido, não tem algo que eu tenha que fazer. São de 5 a 20 minutos em que eu literalmente restauro o meu sistema. E em segundo lugar, é a de começar a fazer journaling, a de começar a escrever um diário, a de começar a escrever os meus pensamentos. Saúde mental é um desses tópicos que não são muito sexy, eles não chamam muita atenção, mas é provavelmente o assunto mais importante que a gente quase não fala, porque é difícil de gravar sobre. É algo que é muito interno e muito subjetivo às vezes. Você precisa, de fato, olhar para a sua vida, olhar para a sua personalidade e ver com uma honestidade crua o que é que você precisa melhorar. Admitir quais são os seus próprios defeitos e as suas próprias insuficiências. Em nome de dar um bom exemplo, eu vou dizer o meu caso. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. A minha ansiedade gera uma negatividade tão enorme que às vezes é algo debilitante. Isso fez também com que eu desenvolvesse um ego inflado, como se eu merecesse as coisas pelo mero fato de eu existir. Eu me apaixono às vezes mais pela ideia de ser algo e de ser reconhecido por algo, ao invés de ser bom em alguma coisa, e que isso seja o suficiente. Por causa disso, eu já destruí relacionamentos com as pessoas, eu já desperdicei oportunidades e eu destruí a minha confiança própria. É possível que quando você esteja admitindo seus próprios erros com muita honestidade, que você encontre os culpados. Você pode rastrear os seus defeitos, as suas insuficiências aos seus pais, aos seus traumas, ou a coisas que aconteceram e pessoas que vieram na sua vida. O problema é que só você sofre as consequências dos seus defeitos e das suas vulnerabilidades e das suas insuficiências. Então só você tem responsabilidade do que você vai fazer com elas daqui para frente. O ponto não é de achar os culpados e de se sentir com raiva. O ponto é de ser extremamente honesto consigo mesmo, saber o que você precisa modificar, porque isso vai te servir de guia para você não se sentir mais empacado na vida. Inclusive, quando você descobre quais são os seus maiores defeitos, porque você é o seu maior inimigo, é que você consegue desenvolver missões cada vez mais profundas, cada vez mais sofisticadas. A minha terceira e última sugestão é que você ganhe a prática de planejar a sua vida. Então vai pegar papel e caneta e começa a planejar como que você gostaria que a sua vida se parecesse. Onde você gostaria de morar? Como que você acha que seria o seu parceiro ou parceira ideal? E talvez o mais importante, qual é a sua missão ou missões na vida? E se você pudesse ser tudo o que você poderia ser, como que isso seria? Em detalhe. Sem um plano, a nossa atenção fica dispersa e falta um senso de direção e unidade. Ao criar um plano detalhado, automaticamente o seu cérebro começa a criar oportunidades ou a enxergar as oportunidades que já estavam lá para concretizar os seus objetivos. Da mesma forma que é mais fácil encontrar um Fusca vermelho na rua quando você sai com a intenção de encontrar um Fusca vermelho. A maioria de nós, e eu me incluo nisso, tem medo de fazer esse tipo de planejamento porque isso significa assassinar todos os outros potenciais que a sua vida poderia ser. Mas o ponto é que você sempre vai ter que fazer um sacrifício, independentemente do que você escolha. E mesmo se você escolher nada, que é o que geralmente acontece com as pessoas que se sentem atrasadas na vida, é que um sacrifício será feito por você. Então o que você prefere? Que você possa escolher quais são os seus sacrifícios para ter a vida que você gostaria de ter, ou a de que o seu sacrifício seja feito por você e assim você vai sempre ficar sucumbindo às pressões externas numa vida extremamente infeliz e passiva. E olha, tudo bem se o plano da sua vida muda ao longo do caminho. Na verdade, é quase certo que isso vai acontecer. Traçar um plano agora, no presente, é um guia a ser modificado e completado ao longo da jornada. O ponto é ter um plano em primeiro lugar. No meu caso, com os meus sucessos e fracassos, às vezes fora do tempo, eu quero ter a certeza de que eu não deixei capítulos abertos. Eu me desculpei com quem eu tinha que me desculpar, eu fui vulnerável, aberto à mudança, eu cuidei de quem eu decidi cuidar, até o fim eu não me submeti, e eu peguei os meus traumas, os meus defeitos e os integrei na minha personalidade. E mesmo para aqueles que no fim me deixaram só dor e solidão e abandono,
A última coisa que eles tiveram de mim foi a minha compreensão e o meu amor. Eu quero viver na natureza, ou numa casa próxima à praia, ou num motorhome, ou num barco com a mulher que eu amo e é pouco. Eu quero viajar de tempos em tempos em aventuras fora do tradicional. E na minha vida, no momento, eu tenho 3 grandes missões. A primeira delas é de aprender o máximo de habilidades possíveis, não só para me tornar o homem mais competente possível, mas também para inspirar milhares de pessoas. Em segundo lugar, eu quero criar e motivar e popularizar histórias num país que carece muito de leitura e de cultura, como no Brasil, com tudo que eu aprendi sobre edição, atuação, edição, etc. E claro, eu também tenho a missão de inspirar milhares de pessoas, especialmente homens, com um punho livre, a fim de que nós nos tornemos as melhores versões de nós mesmos, intelectual e fisicamente. Se você tem dificuldade de traçar missões e planejar a sua vida sozinho, eu adoraria que você deixasse a sua situação aqui nos comentários. Não só é fantástico para o algoritmo do YouTube, como a gente também pode trocar sugestões sobre a sua situação.